A União Europeia se reúne hoje no Conselho Europeu para deliberar sobre a aprovação do texto do acordo comercial com o Mercosul. Luca Bassani está de volta direto da Europa, traz os detalhes para a gente de mais essa votação importante, né, Luca? Exatamente, Soraya. Uma votação que pode determinar o futuro dos dois lados do Atlântico no aspecto econômico, a criação da maior zona de livre comércio do mundo, 722 milhões de pessoas, mas que segue alguns entraves. É bom dizer para a nossa audiência que do aspecto técnico são necessárias 3 aprovações. A primeira delas está prevista para acontecer entre hoje e amanhã no Conselho Europeu. Lá se reúnem os chefes de Estado e de governo de cada um dos 27 países da União Europeia e é necessária a aprovação por maioria qualificada. O que isso significa? Que pelo menos apenas 4 países podem ser contrários e que representam aproximadamente 35% da população europeia. Então, a França sozinha, e nós falamos sempre da França como um dos principais entraves, ela não conseguiria barrar. Mas a informação das últimas 24 horas mostram que a Itália poderia se juntar à França nessa iniciativa de adiar a votação ou de não aprovar a votação no dia de hoje. Com esses 2 países, já temos também indícios de que Polônia, Hungria e até mesmo a Áustria estariam contrários. Portanto, aquele critério de pelo menos 4 países para barrar a votação é completo. Quando olhamos a população, também França, segundo maior país da União Europeia em população, 68 milhões de pessoas, e Itália, o terceiro maior país, 59 milhões de pessoas, acabam também alcançando esses 35% da população geral da União Europeia para inviabilizar o acordo. Isso ainda não aconteceu, mas é bom dizer que com os indícios dados por Giorgia Meloni no parlamento italiano ontem, isso pode acontecer. A França e a Itália formar essa ala que se opõe à Alemanha, à Espanha e outros países que querem a aprovação do acordo. Tudo isso acontecerá em Bruxelas. Depois, caso haja a aprovação, segue para o Parlamento Europeu em 2026 e depois da sucessiva aprovação para os parlamentos individuais de cada um dos 27 Estados-membros. Portanto, a vigência desse acordo, caso passe de todas as fases, ela deve acontecer lá para o final de 2026, 2027. Mas são vários desafios políticos internos que surgem na União Europeia. A França extremamente fragmentada politicamente e com várias alas, sejam elas mais progressistas ou mais conservadoras, contrárias a essa assinatura, e também a decepção dos sul-americanos, principalmente o presidente Lula, que ontem deu uma espécie de ultimato aos europeus, dizendo que caso isso não seja referendado agora, assinado agora, enquanto ele for presidente, a chance disso acontecer é quase zero. Portanto, um pessimismo evidente perante aquelas expectativas que existiam de no próximo dia 20 em Foz do Iguaçu, depois da reunião da cúpula do Mercosul, Ursula von der Leyen assinar e formalizar tudo isso em Brasília, com a presença do presidente brasileiro também. Óbvio que a gente vai ficar de olho, isso pode significar um grande avanço para o agronegócio brasileiro, para o empresariado brasileiro e para os brasileiros como um todo, que poderiam pagar mais barato sobre itens europeus que chegariam depois desse acordo de livre comércio. A ver os próximos capítulos. Pois é, o impasse comercial continua, principalmente ainda com todas essas resistências. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Mais um tema para a gente analisar aqui com os nossos comentaristas. Ô Zé, para onde que o Brasil poderia correr? Porque, como o Luca disse, né? Itália, França, Polônia, Hungria estão sendo bastante resistentes, né? O presidente Lula reagiu como aquela história, uma fábula do macaco que perdeu um cacho de banana, olhou e falou, também nem gosto muito dessa fruta. Ou seja, o governo brasileiro contava com essa possibilidade de fechar um acordo com esse mercado enorme, que é o segundo maior mercado do Brasil, né? O primeiro é a China, o segundo é a União Europeia, se somar todos os países, e o terceiro, Estados Unidos. De forma única, o segundo seria os Estados Unidos. E aí o governo brasileiro, os últimos governos, trabalharam por esse acordo, principalmente pelo setor agropecuário. Mas agora o governo faz as contas, porque de lá para cá, dessa primeira tentativa até hoje, o mundo está mudando. Eu conversava com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ele mostrando a dificuldade do setor têxtil brasileiro em concorrer
com os setores, com indústrias estrangeiras que não pagam impostos, entram no Brasil e a fábrica brasileira pagando impostos. Ou seja, tira a competitividade do produto brasileiro. Não é uma defesa, fechamento de fronteiras, protecionismo, isso acaba atrapalhando no futuro, né? Mas é preciso ter, pelo menos, parâmetros e limites iguais, né? É preciso a competitividade estar igual. Por que eu estou dizendo isso? Todos focam na possibilidade de aumento de exportação de produtos agropecuários. Beleza? É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, vai permitir a entrada aqui de eletrônicos, de perfumes e de outros produtos sem imposto e vai concorrer com as nossas indústrias. Ou seja, não é um acordo totalmente bom, não. Tem duas faces, né? E é isso que agora o governo está entendendo, já que não é possível a gente fechar o acordo, vamos falar mal dele. Ô Túlio Nassa, como é que você vê essa discussão toda? Será que agora vai, depois de tanta discussão, mas aí já tem o entrave de Itália, Polônia, a própria França, que sempre também foi um país contrário a esse tipo de acordo. Qual é a tua visão a partir de agora, hein? Infelizmente, eu estou pessimista, Nonato. Veja, os políticos são muito bons no discurso, né? Eles dizem que apoiam o livre comércio, que são liberais na economia, mas na prática a realidade é outra. Na prática eles são muito protecionistas e o nome disso se chama hipocrisia, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E, infelizmente é o que acontece. Quero também lembrar que o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo e nós vivemos hoje um clima pesadíssimo de guerra econômica entre os países do mundo, muito impulsionado por Donald Trump, é bem verdade. Então seria o cenário perfeito para que o Brasil, e é uma grande vitória do presidente Lula, pudesse fazer um acordo de livre comércio com um parceiro tão importante como a União Europeia. Mas, infelizmente, nós vivemos ainda o mundo da hipocrisia política, porque os políticos têm muito rabo preso com os seus agricultores, com os seus clãs ali nos seus países, que proíbem e evitam que esse acordo avance. Oxalá que o meu pessimismo esteja errado. Daqui a pouco tem mais análises para você aqui no Jornal da Manhã.